pedaço a pedaço, a pandemia ia acabar e a gente ia continuar falando aqui. Mas tentei fazer alguma coisa um pouco mais resumida, que foque um pouco mais para a gente aqui da medicina nuclear, e que seja mais palatável e que dê para a gente ver se relembra alguma coisinha, aprende alguma coisinha. Vamos lá, então. Ele obedece aqui. Valores institucionais aqui da cardiopulmonar. Muito bem, vamos lá, então. Indicação de SPECT-PET para cérebro. O que seria isso aí? A gente vai entrar em doenças cerebrovasculares, demências, epilepsias, doenças psiquiátricas, traumatismo crânioencefálico, dentre outras patologias. São diversas. É importante a gente frisar que para a gente pensar em radiofármaco para o cérebro, a gente precisa que ele chegue lá. Para ele chegar lá, a gente precisa que ele atravesse a barreira encefálica. Isso em quase todos os casos. No finalzinho eu vou falar alguma exceção ali, mas isso a gente precisa fazer e existem dois mecanismos básicos para isso funcionar, ou a difusão passiva ou o transporte ativo e difusão facilitada. Difusão passiva vai ter a ver com o volume, né, da molécula, carga elétrica e a molécula importante é ser lipofílica, tá? Moléculas hidrofílicas não entram. E transporte ativo de difusão facilitada vão depender de ligações com proteínas para fazer esse transporte, com gás de energia, né? Falar um pouquinho aqui falar de radiofármaco para SPECT. PET é uma coisa que tem diversos, né? Faz muitos anos, mais de 50 anos são feitos exames. E, então a gente tem muita coisa. A gente tem traçadores de fluxo cerebral, dentre eles antigos aqui, que a gente tem iodavitamina, HMPAL, ECD, o propilenaminoxima, são diversos mesmo. E temos traçadores de metabolismo e traçadores específicos que eu não vou nem falar dessa vez aí, de DOPA, essas coisas, que já foi abordado em outra apresentação. SPECT, então, basicamente, quando a gente fala em SPECT, que são e ECD, os dois são o TECNES 90 mg, tá? O MPO é um radiofármaco que assumiram do mercado, fazia um tempo e agora que estão fazendo. Ele teve ficou meio secundário na cintilografia de perfusão cerebral, mas ele tinha um papel importante para marcar leucócito, para ver infecção mas de qualquer maneira na perfusão cerebral ele faz um tempo que ele está desaparecido. Por que o problema dele? Ele tem uma extração de primeira passagem muito boa, né? Em 1 a 2 minutos 100% foi extraído. Igualzinho o ECD, ele tem 5% da dose injetada, é o que fica no cérebro ali, extraído, certo? Não tem redistribuição, mas o problema dele é a instabilidade. Depois que você marcou esse fármaco, você tem que injetar ele até 1 hora, 2 horas, porque senão ele desmarca, acontece a desmarcação. Isso é um problema que a gente enfrentava muito quando fazia exame de SPECT ictal cerebral para ver áreas de excesso de atividade em pacientes que têm epilepsia, tá? Quando vai fazer uma extração cirúrgica, a gente tinha que fazer aquela injeção, fazia muito na Unicamp isso aí, fazer a injeção nos 15 segundos após o paciente entrar em crise epilética. Esse fármaco ia lá, ficava preso e nesses 15 segundos você conseguisse injetar, você achava o foco epilético para fazer essa extração cirúrgica daquela área ali. É um exame muito bom. Só que às vezes a gente ficava 4, 6 horas do lado do paciente, que você tem que ficar sentado esperando o paciente ter uma crise epilética, né? Então imagina, se tem uma estabilidade de 1 hora, 2 horas, a gente tinha que marcar 1, 2, 3 kits, às vezes, para fazer um exame. Diferentemente do ECD, tá? O ECD tem algumas propriedades muito parecidas, a extração dele na primeira passagem é até maior, 95% em 20 segundos, quer dizer, primeira circulação, primeira vez que ele passa pelo cérebro, 95% que vai ficar no cérebro já fica. É muito, muito boa essa extração. Também igualzinho o HMPAL, 5% do extraído da dose injetada, quer dizer, muita gente fica preocupada, vou dar uma dose de quanto? De 20?
de 30, de 10, bom, eu sou favorável a dar uma dose o quanto maior, melhor, assim, até um limite do razoável. A gente usa uns 30, mais aproximadamente. Se você der 10, se você der 30, vai ficar lá 1,5 miliquiri vão ficar no teu cérebro, entendeu? Se você der uma dose de 10, vai ficar meio miliquiri no teu cérebro. É muito pouco, é muito pouco. Então, você tem que pensar que você vai fazer aquisição de uma imagem com meio miliquiri, né? Então, se você der uma dose de 30, já vai para 1,5, já não é o melhor do cenário, mas já ajuda bastante. Captação, né? O traçador, esses dois, tanto o HMPAL quanto o CD, são traçadores de fluxo cerebral, né? Por isso que a gente faz o exame de perfusão cerebral com eles. E depois que o CD entra no cérebro, é uma amina lipofílica, depois que ele entra, ele vira hidrofílica e fica lá, presa, não tem redistribuição. A grande vantagem dele é estabilidade de 8 horas após preparo. Então, você marcou o kit, você tem 8 horas para injetar ele. Isso a gente, em vez de marcar 2, 3 kits para injetar num paciente para ver um e que tal, a gente marcava com um só. Para o exame, na verdade, um exame de dia a dia de perfusão cerebral normal não faz muita diferença. Agora, os dois, o HMPAL faz muito tempo que eu não faço, não sei como é que está. Agora, o ECD, ele vem do IPEM com bula pedindo para fazer a imagem após 1 hora. Não, eu acho interessante fazer as imagens depois da injeção a partir de 2 horas. O BG fica muito alto antes disso, então 2 horas acho que é um tempo bom, interessante. Protocolo de injeção, a gente tinha, antigamente a gente falava de paciente ficar deitado 1 hora, sem estímulo visual. Isso aí está cada vez caindo mais por terra, principalmente depois que apareceu o PET, a gente está vendo que não precisa tanto isso aí. Então, o que a gente está fazendo na prática, a gente está deixando o paciente meia hora deitado sem estímulo visual, sem estímulo de fala, e daí depois fazer uma injeção. Feita a injeção, 2 horas depois botar na máquina, a imagem ficar legal. Para PET, então, a gente tem, puxa vida, não sei nem falar quantos traçadores existem hoje, tanto para perfusão cerebral quanto para metabolismo cerebral, mas com certeza são mais de 40. Ainda mais em Europa, que o pessoal usa muito molécula não marcada com flúor 18, né? Com carbono 11, com oxigênio 15, com amônia, tem milhares. Infelizmente, aqui para nós, nossa realidade no Brasil, derrapando, continua sendo FDG marcado com flúor 18. Não temos grandes novidades aí, fora um ou outro centro que faz alguma pesquisa de alguma coisa, mas é tipo de pesquisa a nível prático disponibilizado para exames de massa não está acontecendo. O FDG, então, né, vou falar um pouquinho dele, claro, porque é o que existe mais no dia a dia de quem faz PET cerebral. É um traçador metabólico, né, um análogo da glicose, ele vai entrar na célula pelos transportadores de glicose GLUT1, a GLUT7, GLUT10 e GLUT10 a GLUT12. Quando ele entra na célula, ele é uma molécula de glicose como se fosse igual. Ele entra na célula, ele sofre a glicose 6-fosfato de fosforilar, ele vai virar FDG marcado com flúor 18, glicose 6-fosfato. O que acontece, isso aí ele não sai da célula. Então ele entra, em vez dele sair como a glicose normal, ele fica aprisionado na célula, que é uma vantagem muito boa para a gente poder fazer as imagens, tanto nos PETs oncológicos quanto no PET cerebral. A gente quer que o material fique lá mesmo, não se distribua. Bom, falar na nossa realidade cardiopulmonar atualmente, a gente está com gama câmera de 2 detectores. Você pode fazer a imagem do espectro cerebral com gama de um detector? Pode fazer, dá para fazer. É um pouco inconveniente para o paciente, que o exame fica demorado, 50 minutos, 1 hora, às vezes a aquisição complicado. Se você pensar ainda que você vai fazer um exame, alguém que tem demência, que tem dificuldade de ficar parado, complica mais ainda. Então, hoje a gente tem um equipamento de 2 cabeças, que a gente chama, 2 detectores, que facilita muito, diminui pela metade o tempo da aquisição, praticamente. Mas, a título de curiosidade, já tem
pelo mundo já teve detector de 3 cabeças, isso aí, acho que caiu em desuso, a Hitachi fabricava, não fez mais. Agora existem os Inspira e outros também, que são multidetectores, né? E cristal sólido, então você não tem detector, você precisa fazer a máquina rodar em torno do paciente. Você bota o paciente lá dentro, 3, 4 minutos, 5 minutos, está pronta a imagem. O PET-CT, né? Os aparelhos de PET-CT, que a gente faz a imagem híbrida, né? Sem esquecer que a gente pode fazer imagem híbrida também com o SPECT tradicional, né? Existe o SPECT-CT, a gente pode fazer a fusão depois. O PET-CT, que é imagem PET, outro tipo de física envolvida, outro tipo de detector, outro tipo de emissão, emissor de pósitron, tudo diferente, a imagem sensacional, muito boa do PET. E o que existe de melhor hoje em dia, mundialmente falando, em imagem cerebral, é o PET ressonância, que junta os dois dos melhores mundos, o melhor do mundo das imagens metabólicas com o melhor do mundo das imagens anatômicas, que é a ressonância magnética. Exame muito bom para isso aí, mas a gente consegue fazer com uma qualidade boa, vocês vão ver aqui depois um pouquinho para frente, os exames com SPECT também não atrapalham a gente. Exemplo aqui, eu estou mostrando, a gente está falando, um exame de SPECT, esse aqui, primeiro exame de SPECT, uma ressonância, a gente consegue fazer a fusão dos dois exames, a gente tem um SPECT ressonância magnética, tá? Da mesma maneira, a gente tem o PET dedicado com ressonância de alta resolução, que faz a imagem fundida de PET ressonância. Isso aí é o ouro para isso aí. Como a gente faz SPECT, a gente ainda não tem o PET, CT, vamos ter, espero que em breve. A gente precisa de algumas coisas que são importantes para a gente, para adquirir o exame de SPECT. Tá? A gente precisa do paciente ter uma ressonância recente, de preferência. É mandatório? Não é mandatório, mas exclui muita coisa. A gente, sem a ressonância na mão, a gente fica navegando meio perdido, meio sem bússola. Então, não é fundamental, mas é muito importante que a gente tenha. Posicionamento correto. Pensar que vai fazer uma imagem externa, o paciente tem uma ressonância dele, a gente vai fazer ou a tomografia, a gente vai fazer a fusão dessas duas imagens. Se você tiver um posicionamento correto na máquina, a cabeça presa, o paciente fazer o protocolo de aquisição no tempinho certo, legal, para ter uma imagem de uma qualidade boa, a gente vai conseguir fazer essa fusão sem maiores dificuldades. Vai ficar tranquilo de ver e de laudar. O SPECT, né, não vou nem entrar nisso, como funciona a máquina, a tomografia de emissão de fóton único. O importante é que ela vai rodar em volta do paciente e esse tempo de aquisição é o que vai fazer mais diferença para a gente. Hoje em dia a gente consegue fazer uma imagem com uns 30, 25 minutos, que é muito bom, comparando com 50 ou uma hora que a gente fazia antes. Então já facilita muito, Vamos entrar no universo das demências, de todos os exames que a gente consegue fazer com a gamma câmera ou com PET-CT. O objetivo da aula hoje é falar um pouquinho sobre demências. É um tema bem fácil, vocês vão ver aqui que é bem fácil, não tem polêmica nenhuma e o conteúdo é bem restrito, é bem pouca coisa. Então, demência a gente vai classificar em algumas maneiras. Uma delas são as doenças degenerativas, né, que entra Alzheimer, demência de corpúsculos de Levy, demência frontotemporal, doença de Pick, Huntington, Parkinson, paralisia nuclear progressiva, córtico basal, etc., das degenerativas. A gente vai para cérebro vascular, são outras demências, infarto, múltiplo infarto, hemorrágico, infarto, doença de Binswanger, aí você tem hidrocefalia de pressão normal, doença por primos, né, da vaca louca, Creutzfeldt-Jakob, lá, doença infecciosa, vai encefalite herpética, paralisia progressiva, bastante diversidade, né? Doença endócrina, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, hipopituitarismo, desequilíbrio eletrolítico, hipernatremia, doença metabólica, deficiência de vitamina, ácido fólico, encefalopatia hepática hipóxica,
demência por intoxicação alcoólica, por metal pesado, por monóxido de carbono, composto orgânico. Tem as demências por inato de metabolismo, por neoplasia, por doença do colágeno, inflamação, induzida por droga, traumatismo. Então, deu para ver que é pouca coisa, né? Um universo muito restrito que a gente tem para falar. Claro, né? Como eu quero que isso aqui acabe antes da pandemia, eu vou dar uma focada nas doenças que a gente mais vê, as mais comuns e as que mais vão aparecer para a gente numa clínica de medicina nuclear. Disparado de todas, a que mais aparece é a doença de Alzheimer, porque ela é a mais comum e mais importante doença degenerativa do cérebro. Incidência dela entre 60 e 69 anos é 0,3%. 70 e 79 vai para 3,2%. 80 e 89, 10,8%. E vai crescendo. Quanto mais, e o que acontece? Nossa população está envelhecendo. Quanto mais, imagine, eu não tenho esse dado, entre 90 e 100 anos deve ser 30%, não sei nem dizer esse dado, mas ele vai crescendo exponencialmente, é muita coisa. É a tendência que apareça cada vez mais na nossa, principalmente para a gente que faz esses exames. Bom, é importante salientar aqui que o cérebro do idoso ele vai sofrendo uma atrofia, é natural isso aí. E essa atrofia que acompanha o envelhecimento, ela não se acompanha de demência, tá? E nem de alteração perfusional. Isso é importante por quê? Porque não vai alterar a cintilografia. Você pode até ver que tem dilatação, a gente vai ver depois um pouquinho, mas a gente consegue diferenciar muito nada do Alzheimer, nada disso. Vamos lá, então. Como a gente estava falando ali da dilatação ventricular, né? Atrofia cerebral, o cérebro do idoso vai atrofiando, os ventrículos vão dilatando, né? Pela atrofia do parênquima, vai sobrando espaço dentro. E a gente vê aqui uma ressonância mostrando a paciente há 90 anos, feminina, ouvindo música e zumbido no ouvido há 5 meses. Zumbido no ouvido, que não vai investigar demência. Você vê lá a dilatação ventricular, atrofia, né? Os fluxos todos atrofiados aqui. E você vê a cintilografia normal, apesar de você ver a dilatação também, mas a perfusão cerebral toda está normal, tá? Perfusão cerebral e cerebelar também, está normal tudo. Vamos lá, doença de Alzheimer, então, a gente vai ter aquele clássico arrastado, insidioso, começa aos pouquinhos, o paciente começa a se perder, se perde na rua, não sabe onde está, indo para casa, aos pouquinhos. Daqui a pouco vai perdendo a memória, mais importante, começa a esquecer cada vez mais coisa, uma coisa progressiva, não necessariamente rápida. A familiar costuma ser mais rápida, que é ligada à mutação missense da presenilina, 1 e 2, dos cromossomos 14 e 1, e tem uma mutação pontual também no gene precursor da amiloide, no cromossomo 21. A gente vê a apolipoproteína E no alelo Y4 está relacionada com o início precoce da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer do idoso, ela tende a aparecer com a idade avançada. A doença familiar, não. Pode ter início precoce. Tem pessoas com 20 e poucos, 30 anos que pode apresentar também. Na fisiopatologia da doença, a gente vai ver uma degeneração neuronal do córtex ventrorenal. Na porção, o que você vai ver onde? Na porção ventromedial do lobo temporal, que tem um papel importante na consolidação da memória. E a diferenciação funcional do cíngulo posterior e precúneos. Alteração no temporal medial, com a evolução da doença, e do córtex de associação temporoparietal. E daí você vai ver anatomopatologicamente, você vai ter lá depósito de placa de amiloide. Então, cintilográfico, o que a gente espera ver na doença de Alzheimer? Principalmente quando você vai ver a doença que é precoce, bem antes da alteração anatômica, qualquer alteração anatômica, às vezes até antes, bem antes do sintoma, a gente vai ver uma hipoperfusão que começa no giro do cíngulo e precúneos, na porção posterior. Esses pacientes, se você pegar ele precocemente, ele não é demente ainda. É um paciente normal, preserva suas atividades. E com o tempo,
esses defeitos perfusionais vão aumentando, vão evoluindo. Vai para temporomedial e córtex, associação temporoparietal, geralmente simétrico. Não quer dizer que vai ser sempre simétrico, não. Normalmente é, depois eu vou mostrar uma tabelinha lá para frente, facilita um pouco. E importante frisar isso aí para quem vai ver, para quem vai laudar o exame, é que o córtex motor e sensorial ficam preservados, tá? A área visual preservada, e isso é uma característica do Alzheimer que é interessante. À medida que essa doença vai progredindo, o declínio cognitivo vai caindo rapidinho. E ele pode atingir, eu estou falando em imagem, ele vai indo para frente, tende a atingir o córtex frontal. Então, você vai ter, no começo, aquelas alterações posteriores, discretas, ela tende a ficar mais intensa e depois ela vai começando a ir para frente, tá? O clássico que a gente vê numa imagem clássica de Alzheimer precoce é o hipoperfusão temporoparietal bilateral, tá? E da região posterior dos giros do símbolo. Na tardia, é o que a gente falou, ele vai para o frontal medial, ele começa a ir lá para frente, ele começa a ver tudo, começa até, às vezes, dependendo do grau que está, dificulta o diagnóstico diferencial dele. Tá, então aqui a gente tem o SPECT cerebral, feito com ECD, tá? E temos aqui, ó, temporoparietal bilateral, com perfusão, certo? Podem ver aqui, ó, que a frontal está preservada, frontal está preservado. Área visual preservada, importante ver isso aí, a área visual fica preservada, tá? Aqui é a imagem do PET, vejam a diferença aqui, a gente está falando de uma imagem de SPECT, diferença de qualidade da imagem é importante, né? Que é importante, mas diagnosticamente não é tão importante assim. Quem consegue pegar um olho bom consegue laudar os dois exames praticamente sem ter muito prejuízo do espectro PET. Mas você vê igual, mesma coisa, né? Ó, os temporoparietais bilaterais diminuídos, ó, porção mesial dos temporais reduzido. Isso aí é muito claro, óbvio. A área visual está lá preservada, muito característico de Alzheimer. Então, quando a gente vai fazer um laudo de um aspecto cerebral, ou de um PET cerebral, a gente tem que, dependendo da quantidade de informação que você tem, inclusive anatômica, se você tiver uma ressonância, isso que eu falei, melhor vai sair seu laudo. Se você não tiver muita informação anatômica, nem informação do paciente, você vai perdendo muita qualidade nesse laudo. Então, quando você tem uma informação do paciente, tem informação anatômica boa, recente, junto, e foi bem feito, você consegue delimitar mais o médico vai correr. Caso contrário, descritivo, você perde muito em informação. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de doença de Alzheimer quando a gente tem os defeitos que vão aparecer aqui? Um exame normal, num paciente que tenha, obviamente que tenha clínica, ele tem 19% só de ter Alzheimer, tá? Então, se apresentar aqueles defeitos que a gente mostrou ali anteriormente, hipoperfusão temporoparietal bilateral, a chance de ter Alzheimer é de 82%, já dispara lá para cima, certo? Se tiver essas mesmas alterações, mais qualquer outro defeito, vai para 77%. Depois vocês vão ver por quê. Porque tem outras doenças que podem fazer, elas fazem a sobreposição e daí pode dificultar um pouco o diagnóstico. Se você tiver um temporoparietal unilateral, 57%. Quer dizer, o bilateral é o classicão, mas o unilateral é muito importante. Tem muito que tem unilateral só. Só frontal, 43%. Já cai muito, né? A chance de ser Alzheimer é bem mais baixa. Outros defeitos grandes, 18%, e múltiplos pequeno defeito, 0%. Porque a gente vê depois, né, muitos pequenos defeitos esparsos por todo o cérebro, não é padrão de Alzheimer mesmo. Vamos lá, aqui, né, a diferença de qualidade de imagem, né, imagem metabólica contra imagem perfusional.
A interpretação, como a gente falou, são muito similares, os defeitos são muito similares. Só que com o PET você tem uma sensibilidade bem maior. Tá? A especificidade é muito parecida, a sensibilidade é bem maior pela qualidade de imagem mesmo. A outra grande causa de demência de idade avançada é doença por corpúsculo de Levy. Depois, né, do Alzheimer é o Levy. Definição da doença neurodegenerativa de progressão lenta, associada com aqueles corpúsculos típicos de Levy no cérebro. Bom, ninguém acha estranho, né? O americano chama Lewy, mas o Levy era um alemão, então isso que é Levy mesmo. Semelha-se a doença de Parkinson, tá? E Alzheimer. Então, são doenças que podem se sobrepor, às vezes fica muito difícil o diagnóstico, né? Quando você tem um padrão clássico, é ótimo. Nem sempre a gente encontra esse cenário ideal. Então, às vezes, é muito difícil os diagnósticos diferenciais. Por isso que a gente tem que se apegar às informações, tem que ser muito detalhista. É um exame que não é fácil de laudar, não. A tríade clássica dela, o que é? Flutuação cognitiva, alucinação visual e parkinsonismo espontâneo. Deu aqui uma pequena... Parando as flechas aqui, não vai mudar nada, não. Então, onde que se depositam esses corpúsculos de Levy vão ser diretamente relacionados com a sintomatologia que vai ser apresentada, tá? Então, quando eles vão para o lobo temporal medial, vão ter alteração de memória. Temporal inferior e anterior vai começar a aparecer alucinação. Substância negra vai ser parkinsonismo, lobo occipital, sintoma visual simples, e quando pegar loxerúleos e tudo, vai pegar núcleo motor de nervo vago, núcleo de Meynert, nervo oculomotor, hipotálamo, córtex limpo, paralímpico, daí é alucinação também, de tudo que é tipo visual, auditivo. Olá, padrão cintilográfico, vamos lá ver, ó, temporoparietal, bilateral, ó. Mesma coisa com Alzheimer, poderia ser um Alzheimer, poderia, só que olha a área visual tá, no Alzheimer tá como? Tá preservada, aqui não, tá hipoperfundida também. Putz, facinho, bom de diferenciar isso aqui, exame bem resolutivo. Pega a área visual, né, região occipital, então, por isso que fala que a perfusão cerebral pode diferenciar Alzheimer da demência por corpúsculo de Levy. Agora a gente tem, bom de ver aqui também, didático, a gente vê lado a lado o PET do mesmo paciente, o SPECT do mesmo paciente, feito, né, dos mesmos pacientes, né, o controle normal e normal, aqui com corpúsculo de Levy, e aqui doença de Alzheimer. Você vai ver aqui, estou vendo normal aqui, temporoparietal, bilateral normal, aqui você vê ele reduzido, córtex visual preservado, então, preservado aqui reduzido global, occipital global, certo? A gente vai lá ver, vamos lá para o controle, doença de corpúsculo de Levy aqui, também, ó, hipoparietal, temporoparietal bilateral, área visual reduzida, tá vendo? Ele bate muito com o PET, só que dá para perceber, né, que no PET você tem uma definição melhor que facilita você ver a imagem, não tem como dizer que não. Aqui, ó, os lobos frontais, aqui, ó, Alzheimer, com os lobos frontais atingidos, aqui, ó, já você vê que ele está hipoprofundido aqui, mas não dá para ver tanto, né? Aqui você vê que ele está hipoprofundido, aqui também, mas a diferenciação aqui do PET é melhor. A porção mesial dos temporais, aqui, ó, você vê que aqui também tem. Então, um olho atento, bem treinado, consegue ver legal, consegue laudar um SPECT legal. O PET agrega mais informação e facilita a vida de quem está laudando, mas não impede que se vê as mesmas coisas com SPECT. Importante e sua valia ainda. Aqui uma corpúsculo já, né?
para visual, já foi para frontal. Então, a tendência dessas doenças é fazer isso aí, né? Elas irem progredindo. Depois que chegou numa progressão dessa, você consegue ainda aqui diferenciar pela área visual, né? Que aqui está comprometido. Mas se já tivesse comprometido todo o parênquima, você já não consegue, começa a complicar, você consegue diferenciar de uma de outra. Também lá na hora que chega esse momento, não vai fazer grandes diferenças no tratamento, né? Bom, vamos agora para a demência vascular. Demência vascular, existe a forma difusa de múltiplos infartos múltiplos e as formas locais, né? O infarto, AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Essa é a segunda causa mais comum de demência no idoso, global, dependendo do local que você está. No mundo, você vai para primeiro. Ela é um cintilograma profundida aqui na frente, no frontal todo profundido, né? Ó, lateral do temporal profundida. Então, esse padrão multifocal de hipoperfusão já acende a lampadinha lá na cabeça que é demência vascular. Aqui a gente tem uma área, então PET, tá, gente? PET com FDG, uma área infartada, um hemicérebro infartado, né? Metade do cérebro foi infartado. Só a título de curiosidade, né? Para a gente ver que isso é um padrão que você não vai perder agora. Ninguém vai perder um diagnóstico desse. Agora, é importante, se ele tivesse apagado inteiro esse cérebro, é importante você ter uma ressonância, no mínimo uma tomografia, para você saber. O cara pode ter um tumor cerebral enorme e você não pode dizer que aquilo lá, né, é um infarto, se é um tumor só com a imagem metabólica ou só com a imagem perfusional, né? Então, nesse caso, aí a gente tem que fazer, se a gente não tivesse nenhuma imagem adicional, a gente teria que fazer um laudo descritivo, apesar da diástase cerebral cruzada, que é o cerebelo, né, cruzado, lado esquerdo com o lado direito aqui, né, que já é um indicativo grande para a gente. A demência frontotemporal, é importante a gente ver os padrões cintilográficos, variáveis dessas demências. É aí que a gente consegue começar a aprender e começar a diferenciar as demências entre si, tá? E começar a agregar valor para o neurologista, para quem pediu o exame. Demência frontotemporal, então mutação genital, cromossomo 17, agregados de tal, né, no histopatológico, atrofia frontal e temporal. É o que a gente espera ver. Essa atrofia frontal e temporal vai acontecer depois da parte metabólica, sempre, sempre. Manifestação clínica, alteração precoce de comportamento, afasia, e no começo dela a memória está preservada. Sempre importante a gente ter uma história bem colhida também, para saber. Às vezes é difícil, o paciente vai acompanhado, o paciente que não sabe falar e está acompanhado de alguém que não sabe relatar a história também. Quanto mais fidedigna for essa história, mais ajuda a gente a fazer os laudos. Vamos lá, demência frontotemporal. Vamos lá, hipoperfusão aqui, os lobos frontais, temporais que não está aparecendo, e porção anterior do tiro. Então você vê, pareto occipital lá, cadê? Está preservado. Só lá na frente sumiu. Lembra isso aí? Se a gente lembrar, para me falar do Alzheimer, se tiver só um padrão frontal parecido isso aqui, teria 44. E aqui, no caso, seria mais de 80. Vamos lá de novo. Frontotemporal, a gente vê, ó. Então, perda de memória, com desorientação temporal-espacial, não estava conseguindo se alimentar, se vestir com a fala desconexa, tinha uma ressonância normal, foram diferentes. Alzheimer, não, demência frontotemporal, padrão totalmente diferente do Alzheimer.
Aqui um PET, vai dar a imagem inegável, né? Muito bom. Ó, os lobos frontais bem profundidos em relação ao resto, ó, né? Você descer para o temporal lá, também você vai ver ó, lá, ó, os temporais hipoperfundidos. Doença de pique, atrofia lobar, fisiopatologia, aspecto histológico, corpúsculo de pique, lesão lobar circunscrita, são lesões circunscritas, às vezes são assimétricas. Também, ó, atrofia frontal e ou temporal. Deixa eu botar aqui para cima, né? Que eu tô... peraí. Como a gente estava vendo antes, começo insidioso também, a progressão é mais rápida, aí é uma doença que ela é mais agressiva, leva ao óbito em 5 a 10 anos. Muda a personalidade, a afasia grave. Aí, como a gente viu, fronto temporal, os dois pegam as duas regiões, né, dos frontais temporais. Como é que a gente vai diferenciar, né, doença de pique e demência frontotemporal? Às vezes a gente não consegue, às vezes elas são superpostas e tem espectros de ambas e acho que talvez não tenhamos chego ainda em subclassificações que possam levar essa informação ainda para a gente. Daqui a pouco, provavelmente, a gente tenha. A diferença que a gente vê é no anatomopatológico. Um vai ter agregador tal, outro corpúsculo de pique. Por imagem, muito, eu diria que eu não sei diferenciar, muito difícil. A dor frontal, né? Frontal e temporal. Quando pegar direito, distribuir de conduta, esquerda fazia. Atrofia cerebral posterior. Aí a gente já tem um outro padrão de atrofia, isso é um PET também. Um PET com a escala de cinza invertida. A gente vai ter o quê? Vocês veem que toda a parte posterior do cérebro está hipoperfundida, certo? A parte anterior está normal. A área visual hipoperfundida também, só que ela é homogênea em toda, tá? A área motora, cadê que no Alzheimer aparece? Não aparece nada aqui. Então, toda ela é hipoperfundida. Isso aqui é a curiosidade aqui, o pessoal do SPM, né? Me perguntam muito isso aí, mas e as quantificações para cérebro, na medicina nuclear? Esse SPM, que é Statistical Parametric Mapping, eu já vi isso aí, faz mais de 15 anos que eu vejo isso aí e até hoje não funciona. Acho que vai demorar um pouco para funcionar, porque tem muita variação nas imagens funcionais, tanto do PET quanto do SPECT, então é muito difícil ter um padrão como você tem numa ressonância, que é uma imagem anatômica ali, foi. Para você alimentar esses dados aí é muito, muito difícil, eu nunca vi funcionar isso aí, vamos ver se em algum tempo comece. Vamos lá então para fazer um resuminho aqui, os tipos de padrão de hipoperfusão. Então, quando você pensar em temporoparietal bilateral posterior, primeira coisa que está pensando é Alzheimer, né? Mais do que demência vascular e mais que frontotemporal. Quando tiver frontal bilateral, primeira coisa é temporal. Pode ser pique também, mas claro, mais do que Alzheimer, que vascular e corpúsculo de Lewy. E difusa heterogênea, doença vascular. Aí é muito difícil ter outra coisa, a não ser que tenha um Alzheimer muito avançado, mas deve você ter ele todo hipoperfundido mesmo, é diferente da microvascular. Você vai ver um padrão homogêneo hipoperfundido. Unilateral anterior, com ou sem unilateral posterior, ou hipoperfusão difusa. Aí você não vai contribuir em quase nada para diferenciar a demência. Deixei um quadrinho para depois, quem quiser ver, ele dá essas setinhas aqui é a diminuição da perfusão. Então ele vai lá e fala assim, região do cérebro, parieto temporoparietal, parieto temporal bilateral posterior, Alzheimer, está diminuído, corpúsculo de Lewy está diminuído, atrofia cerebral posterior diminuído, córtico basal, degeneração córtico basal
preservada ou assimétrica, ou redução assimétrica. E é um esqueminha interessante. Ele te dá uma ajuda, não vai salvar os problemas, isso aí você tem que ver, exame, e para acabar discutindo. Mas dá uma ajuda, dá um norte ali para quem quiser dar uma olhadinha depois. A gente estava falando de SPM, que eu dei essa explicadinha de SPM, eles fizeram o quê? Eles fizeram o MIP, o Maximum Text Pixel, né? Que ele junta todos os pixels do PET, faz uma imagem única do cérebro, a reconstrução do cérebro inteiro, com imagens de PET-CT, no caso, né? E daí eles dão os padrões de perfusão, como a gente vê, né? Então, lá, Alzheimer, temporoparietal bilateral, preservando a área visual. Então, todos os padrões que a gente estava comentando, ele aparece aqui também, é ilustrativo, bonitinho para ver, bom para quem quiser dar uma olhada depois, para ajudar a fazer um laudo, alguma coisa. Ó, frontotemporal, é a área de perfusão, frontal. Então, é uma colinha legal, vamos dizer assim. Eu tinha falado para vocês que todos os fármacos, praticamente todos os fármacos que a gente usava para cintilografias cerebrais, pesquisa de demência, a gente estava falando de fármacos que precisam atravessar a barreira hematoencefálica. Eu falei que depois eu vou mostrar um exemplo, por que não? Porque temos a cisterna de cintilografia, um exame que nem todo mundo lembra, e é um exame que funciona muito bem, e tem algumas indicações legais. Eu gosto do exame, é um pouquinho difícil de realizar ele pela logística, de fazer a punção, mas é super legal. Com a cisterna de cintilografia, o DTPA, a gente vai injetar DTPA, marcado com tecnécio, intratecal no paciente. Vai fazer a punção lobar e fazer a injeção. O que a gente espera no cérebro normal? Isso aqui é o líquido cefalorraquidiano dentro da medula. Então, ele vai ascender, vai para as fissuras silvianas e ele vai fazer o quê? Ele tende a recircular no cérebro, candidato suador, e recircular. Quando a gente tem um cérebro normal, a gente tem essa recirculação. Na imagem de 6 horas, a gente já vê que começa a fechar aqui em cima, né, o cérebro, lateral direita das 6 horas. Isso aqui você está vendo só o líquor, tá, gente? Isso aqui é o líquor. Quando você vai fazer mais de 24 horas, está lá o cérebro fechadinho, quer dizer, está circulando, está ótimo, está bonitinha essa circulação licórica do cérebro. Agora, você falei de pressão normal, o que acontece? A gente injeta, ele faz a ascensão, chega nos ventrículos dilatados, não consegue progredir, não fecha o cérebro. A gente não vê aquela 3 horas, 6 horas, o cérebro continua aqui, retida nos ventrículos, tá vendo? Ela não faz o fechamento do cérebro. É isso aí. Então, eu acho que eu dei uma resumida no que deu aí. Desculpe eu me alongar, mas menos que isso não ia conseguir falar. E olha que eu botei 90% das demandas, mas acho que a gente conseguiu dar uma pincelada no que é mais importante para a gente aí. Obrigado, Pepe. A tarefa realmente foi árdua, mas eu acho que você cumpriu brilhantemente, fez um belo resumo. Eu tenho algumas considerações e uma pergunta para ser feita. Só lembrando que as imagens cintilográficas serão do colimador, né? E o melhor colimador SPECT para exame de SPECT é o Fambin. Nem falei, mas aquelas imagens bonitas que a gente estava de SPECT ali eram todas com Fambin. Eu ia falar, esqueci de comentar. E que nós temos, né? Em relação aos exames, sem dúvida, tanto a parte anatômica, através de tomografia e, sobretudo, ressonância, elas colaboram no nosso diagnóstico e a história clínica, né? Então, assim, na doença de Levy, chama bastante atenção também os quadros de alucinações visuais, né? Porque, como você mostrou, existe comprometimento lá do centro motor da visão, a região occipital,
Tanto no SPECT quanto no PET, um outro achado, eu vi que uma tabela ele não chama atenção nisso. O padrão clássico do Alzheimer clássico, existem vários tipos de doença de Alzheimer, mas o padrão clássico é aquele descrito, né? Uma hipocaptação simétrica atingindo os lóbulos temporoparietal mais posteriores e o apagamento do símbolo posterior. Esse é o achado realmente do Alzheimer típico. E o que diferencia do Levy é que o Levy acomete a região occipital, tá? E fato que não ocorre, e sobretudo que geralmente é descrito o sinal da ilhota do símbolo posterior no Levy. Ou seja, você apaga todo o temporo parietal, a região occipital e fica aceso o símbolo posterior. Esse símbolo posterior, ele lembra uma vela, né? E essa vela fica acesa. A gente pode diferenciar. Mas nem sempre isso é tão fácil. Isso é raro, hein? É raro ver isso aí. Isso não nem sempre é fácil. E um outro achado que a gente poderia colaborar, utilizando um outro método para diferenciar Alzheimer de Levy, seria fazer um MBG, né? Um MBG cardíaco. Então, o Levy, ele costuma ter uma hipocaptação cardíaca do MBG, enquanto que isso não é verificado na doença de Alzheimer, que é a mais frequente. Agora, eu tenho uma dúvida. Toda imagem fica fácil depois de normalizada. Então, quando você já encontra tudo bonitinho, aí, a não ser que você tenha um déficit visual, você consegue laudar. Mas eu gostaria de saber, Pepe, tanto no SPECT quanto no PET, por onde você normaliza a imagem? Por onde eu normalizo? Entenda, você tem que encontrar um padrão, porque... Você está falando mudança de intensidade da imagem, não normalização. Exato. Eu falo o seguinte, qual é o parâmetro, olhando o SPECT, qual é o parâmetro que você vai dizer, esse é o normal? A partir daqui eu vou dizer, tudo que estiver abaixo dessa região, seja os núcleos da base, seja o que for, o que tiver menos captante está alterado. Porque a análise, conforme você mesmo mostrou, ela é comparativa. Eu vou comparar a hipoperfusão de uma parede não, de um lobo com o de outro. Mas eu posso, de repente, esquentar tudo, deixar tudo esquentado. Eu vou dizer que é normal, quando na realidade não está. Então, como é que você faz para dizer que esse aqui é o ponto de normalidade e a partir tudo aquilo que tiver a intensidade inferior a essa região, eu vou considerá-la como hipoperfusão, ao invés de repente, resolver botar BG em todo mundo e aumentar a intensidade e dizer que isso é normal. Entendeu a pergunta? Uhum. Entendi. É uma questão, na verdade, regular a intensidade da imagem, né? Para não deixar ela muito estourada ou muito fria. Para dizer que está alterado também. Não tem como a gente normalizar, né? Porque você não tem uma relação com outro órgão que você fazer uma normalizar, tem que ser a intensidade disso aí. A gente tem que fazer, dependendo do traçador que você usa. Por exemplo, quando você vai usar o ECD, que é o que a gente mais usa, você tem que deixar a área visual e cerebelar praticamente igual. Tá? Então, a maior dica que a gente tem para ver isso aí é a relação do parênquima em relação a ele mesmo. Frontal com parietal, com occipital, você tem que ver a relação de respeito delas. Porque se você tiver uma imagem difusamente hipocaptante, você nunca vai ter, né, todas elas iguaizinhas diminuídas, né? Você vai ter sempre um ponto muito mais quente. E você vai ter daí um cerebelo que vai estar bem mais quente que o resto. Então você tem que usar o cerebelo, a área visual e os frontais e a relação entre eles. Você tem que ver a relação entre eles. E cada exame você vai fazer uma reconstrução, você está falando de filtro, de reconstrução, como é que você vai fazer? Cada exame que você vai ver pode variar muito isso aí. Porque o cara tem uma difusa, você adquiriu com o mesmo
mesmos parâmetros, mesmo tempo, com o mesmo colimador, com o Fambin, e se o cara tem uma hipodifusa, ele vai ter muito menos informação, muito menos captação do que um cara que tem um cérebro normal. Então, aí você tem que ver a relação entre os hemisférios e entre os giros para você conseguir chegar num normal. Você viu aqui a pergunta de Manami? Não vi, não. Manami está perguntando aqui. E na atrofia de múltiplos sistemas, ultradoença degenerativa, aparece o sinal da cruz na ponte, vista na ressonância. Na cintilografia, tem algum sinal específico? A cintilografia ajuda? Eu não escutei o começo. Na o quê que ela falou? Peraí, deixa eu ver aqui. Na atrofia de múltiplos sistemas, outra doença degenerativa, aparece o sinal da cruz na ponte, vista na ressonância. Uhum. Na cintilografia, tem algum sinal específico? A cintilografia ajuda de algum modo? Ajuda porque você vê várias áreas. Tudo que você tiver atrofiado, você não vai ter nem perfusão, nem função metabólica. Então, você vai ver uma atrofia de fluxo cerebral, você vai ver várias. Então, você vai ter essa informação funcional, tá? Você não vai ter um sinal específico. O sinal da cruz, mas você vai ter várias. Isso vai ser um complemento para o raciocínio do neurologista, né? Perfeito. Uma outra pergunta também de Manami, em relação à cisternocintilografia. Então, você mostrou ali um dos exemplos de uma hipertensão craniana, uma demência por hipertensão craniana paroxística, né? De pressão normal, uma demência por pressão normal. Ela quer saber qual é o quadro clínico desse paciente. Na realidade, eu acho que o que não preenche, exatamente. Geralmente, o de pressão normal, ele vai se caracterizar por um quadro de demência que habitualmente é reversível no momento em que você... essa reversibilidade vai ser um diagnóstico retrospectivo, porque você vai colocar uma derivação, né? Peritônico, ventrículo peritoneal. Então, ela deverá ser reversível. Habitualmente, o paciente tem ataxia, enquanto ainda está com o diagnóstico, e incontinência urinária. Geralmente, urinária. É um quadro, é uma tríade, né? Uma tríade clássica, né? É claro que pode variar, né? Mas essa é a tríade clássica. E, habitualmente, é considerada de uma demência, sim, agora potencialmente reversível. Assim como outros, como o Pepe citou lá, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, podem ocasionar demências, mas essas demências fazem parte do diagnóstico diferencial. Cabe a nós clínicos também investigarmos isso, porque é potencialmente reversível esses tipos de demência. Pepe citou logo no início da apresentação dele. Eu acho que eu tinha uma outra, eu me passei. Deixa eu para Manami só aqui que Manami, esse paciente não era meu, não, essa é mais minha, então não tem informação da história dele, não. Mas já que falou da derivação, é interessante que esse exame a gente consegue ver para ver a perviedade da derivação também. Você injeta o DTPA dentro da derivação e a gente consegue ver se ele faz o circuito todo, para ver se está perto ou não. Isso é bem legal também. Uma outra pergunta, agora do Dr. Carlos. No Parkinson avançado, existe alguma alteração da perfusão cerebral que corrobore o diagnóstico? No Parkinson avançado, existe... algum sinal, alguma alteração perfusional cerebral que corrobore o diagnóstico? Olha, sempre que você está em qualquer demência, quanto mais avançada for, mais difícil é você fazer um diagnóstico diferencial. O melhor dos mundos para a gente é fazer um paciente aqui que está oligosintomático, às vezes até assintomático, você consegue já detectar uma coisa e fica melhor de ver. Depois que ele está muito avançado, existem sinais sim que a gente consegue
diferenciar. Preservação de área motora, preservação de área visual, são coisas que ajudam a gente, mas quanto mais tardio, mais difícil é você separar o joio do trigo. Exato. E assim, a gente poderia também identificar hipoperfusão, né, nos núcleos da base. Sim, os núcleos da base. Sim. Apesar do melhor exame para esse diagnóstico, digamos, de parkinsonismo, porque a doença de Parkinson é um tipo de parkinsonismo. Sem dúvida, é o mais prevalente, a doença de Parkinson, denominada idiopática. Mas para Parkinson, falando de SPECT, o melhor exame exatamente, seria o TRODAT. Alguns questionam, na realidade, o quadro de demência parkinsoniana, ela vai acontecer no quadro mais avançado. Então, o quadro clínico da doença de Parkinson, ele não se caracteriza inicialmente com um quadro demencial. Essa demência ela vai acontecer numa pequena percentagem do estado. Então, acredito eu, se eu não estiver enganado, em torno de 10% dos casos. Mas nessa situação, o diagnóstico de Parkinson ele já está estabelecido. Então, é um indivíduo que já tem um diagnóstico de Parkinson há alguns anos e que posteriormente evolui com quadro demencial. Alguns até questionam isso e questionam se existe isso ou se isso faz parte da doença de Levy, cujo mecanismo fisiopatológico é muito semelhante. Mas lembrando que a demência em um indivíduo de Parkinson é uma evolução, é uma apresentação tardia. Habitualmente, quando ocorre a demência, já se tem um diagnóstico estabelecido de doença de Parkinson previamente. E aquilo que o Pepe falou muito bem. Repare, ele definiu os vários tipos de hipoperfusão, de hipometabolismo, que são mais ou menos equivalentes, sendo que o hipometabolismo que nós podemos visualizar pelo PET, ele é mais sensível. A especificidade é mais ou menos a mesma, mas Pepe mostrou que à medida que, por exemplo, o Alzheimer vai avançando, vai progredindo, aquelas alterações típicas, simétricas, na porção mais posterior do córtex cerebral, ela avança. Ela vai atingir a região frontal. E aí fica difícil, a partir daquele instante, um estágio mais avançado, por exemplo, de Alzheimer, eu definir se isso daqui é um Alzheimer avançado ou se é um ponto temporal, Ou também que começa a misturar também, né? É muito comum o Alzheimer estar associado com demência vascular. Isso é muito comum. Acho que a maioria deve ter, né? Uma associação com algum tipo de demência vascular. Então, começa a associar a coisa, e quanto mais para frente, mais difícil. Eu estou autorizando o microfone, havia desligado. Eu estou autorizando o microfone. Às vezes, talvez seja mais fácil perguntar falando do que escrevendo. Então, pode ficar à vontade para perguntar, Pepe. Eu gostei bastante, foi bem detalhada, Pepe. Muito obrigado pela sua apresentação. Era mais ou menos isso que eu tinha ideia. Agora, sim, me lembrei o que eu queria lhe perguntar. É óbvio que isso daí não vai servir para o SPECT, mas... E como é que a gente faz para aqueles pacientes que têm o denominado diagnóstico de déficit cognitivo inicial? É um indivíduo de 40, 50 anos que vem se queixando agora nessa época de pandemia, ele está estressado e ele vem percebendo que a memória dele está falhando. O mini teste dele, ele tem uma discreta alteração, mas nada que chame atenção. Como é que a gente pode ajudá-lo? Se é que a gente pode ajudá-lo? A gente já tem um neurologista, um geriatra, um clínico geralmente que tem alguma
alguma intimidade com a área, e ele já fez uma ressonância, então já descartou o que eles... Já fez uma investigação que descarte todas as... pelo menos a gente espera, né, que tenha feito toda a parte metabólica, toda essa suspeita que não seja de demência que a gente está querendo procurar. E já fez a ressonância e provavelmente não achou nada que está querendo. Aí que eu acho que é uma hora boa da gente pegar esses pacientes aí, porque às vezes a gente pega o paciente num... Já vi, não muito, mas já vi alguns pacientes jovens com um quadro clássico de Alzheimer. Paciente com 30 e poucos anos. E você olha a imagem e fala, não, mas não é possível, o paciente estava ótimo, andando bem, falando bem, não tinha problema de memória. Eu falei, mas começou a esquecer alguma vez. Eu falei, eu sou uma pessoa muito esquecida, então eu tendo a relevar essas queixas, né? Comecei a esquecer isso, e foi fazer, tinha um quadro clássico, depois acompanhando, realmente foi desenvolvendo e rápido. Demência familiar, Alzheimer familiar é mais complicado, né, do que o senil. Então, eu acho que essas são as horas boas da gente pegar esses pacientes. É justamente aí que a gente consegue ajudar mais. Esse suposto paciente que eu lhe falei, ele tem uma condição boa, tá? Tanto intelectual quanto financeira. Ele está preocupado se ele está com Alzheimer ou se ele vai desenvolver Alzheimer. E aí, como é que a gente faz? Aí, meu amigo, aí é o seguinte, laudo descritivo com maior cuidado e ligar para o médico dele. Tem que tomar muito cuidado quando ele pode ir para Estados Unidos, ele pode ir para São Paulo. Onde você mandar, ele vai fazer qualquer exame. Mas ele não pode ficar com essa dúvida. Eu estou forçando a barra para a gente tentar... não entendi. Não é para eu mandar ele fazer exame... Não, o médico, o neurologista está com essa história e uma sugestão. O que é que a gente faz? A medicina nuclear pode auxiliá-lo. A medicina nuclear geral, não necessariamente a gente. Entendeu? Sim. Você pode pesquisar até parkinsonismo. Aí você pesquisar o que você quer. Eu, particularmente, faria o se eu pudesse, eu faria um PET. Um PET no paciente. Está na dúvida de Alzheimer, isso. Mas pode fazer um PET. Ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Você quer... Entendeu? Quer ver se ele vai fazer com IPB, com iodo? E assim, Aí você tem um passador para você ver se é uma dúvida específica. Eu faria um PET com FTG. Primeira coisa que eu faria. Depois, de acordo com a eu quero dúvida de Alzheimer, você pode encaminhar para fazer com o que você quiser fazer, né? Aí você tem também uma chave de opções aí. Eu estava querendo passar um pouquinho a barra até em relação aos traçadores amiloides, tá? Então, o carbono 11, o flubenzabil, o também, o flutemado. Isso, você tem mais de 10 tipos aí que você pode usar. Com cobre, com ouro. Apesar da nossa audiência ser pequena, mas só para lembrar que esses marcadores eles têm um valor preditivo negativo muito bom. Então, não fazem parte da nossa realidade, mas se for para fora, sim. Então, assim, esses pacientes, se você fizer um PET para amiloide e ele vier negativo, a probabilidade dele vir a ter doença de Alzheimer, ela é muito... Afasta, né? Se afasta, né? O fato de ser positivo não garante... Não quer dizer que tenha. Que venha a ter, porque o depósito de amiloide no cérebro, ele é necessário, porém não é suficiente
para que o indivíduo venha a desenvolver o quadro clínico de Alzheimer. Então, assim, muitos dos nossos exames de ciência nuclear eles têm um valor preditivo muito alto, ou seja, eu consigo descartar, eu consigo tranquilizar. Então, nesse indivíduo de 40, 50, 55, 60 anos, está com muito em pânico sobre esse período de pandemia, se ele está ou não desenvolvendo um quadro de Alzheimer, ou se corre o risco porque tem história familiar, ou porque não tem, ou porque simplesmente ele está com medo. Se você quiser descartar o melhor método, nós não temos na Bahia. Tá? Eu acho que em alguns centros em São Paulo se faz. Pode até fazer, eu não sei se estou fazendo. Pesquisa. Isso. Eu acho que comercialmente. Eu não sei. Acho que não. Acho que na USP eles fazem, mas isso daí eu estou falando de um caso muito específico, mas que eventualmente acontece e a gente pode dar essa orientação. Então, do modo geral, aquilo que Pepe falou, né? A população a partir de... Está travando aqui. A partir dos... Está me ouvindo? Alô? A partir dos 60 anos, a prevalência das doenças degenerativas ela aumenta e a nossa população tem envelhecido. É preciso que estejamos atentos a esses fatos. Eu falei, Pepe, está me ouvindo? Está me ouvindo, Pepe? Agora estou. Está falando que, conforme você falou logo no início da apresentação, as doenças neurodegenerativas elas aumentam gradativamente com o envelhecimento e a nossa população está envelhecendo. Temos que estar atento a isso e tentar ajudá-los da melhor forma possível. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário, sugestão a ser feita? Para falar, do lado do nome de vocês, é só clicar nesse microfone que está bloqueado, que ele desbloqueia, tá? Como é que eu paro de compartilhar essa tela aqui? Vamos ver. Eu acho que é só você fechar, Pedro. Você fechar. Só fechar? Acho que sim. Fecha aí. Só fechando. Só não faça fechar. Eu acho que você consegue ainda fechar mais uma tela, de modo que só você na tela, ou só eu, não sei. Você consegue fechar a sua tela aí, compartilhar. Vou ver aqui. Deixe só o Cisco. Exato. Pronto. Aí. Alguém tem alguma pergunta? Doutor Carlos, Laila, estão lhe parabenizando pela apresentação. Eu não sei se eu... Abraço, moçada. Espero todos bem em casa. Sim, sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Alguém quer falar? Queria agradecer a todos pela presença, a Pepe pela apresentação. Gostei muito. E dizer que na próxima sessão será a doutora Maia, falando sobre aspectos técnicos da fluorofiltrose de tireoide. Nós vamos rever isso daí. E nos encontramos daqui a aproximadamente um mês. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite aí. Boa noite, turma.